Olá, pessoal, tudo bem? Sabe que eu ainda tô inspirada e respirando o assunto criatividade desde que eu lancei aquele episódio piloto do podcast 1QD. É um assunto que eu gosto muito, sempre gostei e tô vivendo ele nesses últimos dias. Dentro desse universo, eu estava procurando ainda algumas dicas para compartilhar para vocês. Estava me preparando aqui para trazer mais uma dica, um pouco mais de conteúdo. Parei tudo no meio do caminho, podem ver, tô aqui de cara lavada. Porque a dica que eu estava pensando em dar, eu achei que dependendo de como ela chegasse, ela poderia ser um pouco contraditória com alguns conceitos e algumas ferramentas dentro da qualidade que a gente usa. Então eu resolvi parar tudo e, na verdade, compartilhar com vocês aqui esse paradoxo, talvez, esse dilema, e ver o que vocês acham. Então vamos lá. Vocês sabem que o nosso cérebro funciona diferente dependendo do hemisfério, certo? E além disso, a gente já tem condicionado algumas atividades motoras para algum dos lados do corpo. Por exemplo, a maioria das pessoas é destra, algumas pessoas são canhotas, poucas pessoas são ambidestras, certo? Além de condicionar atividades motoras, é muito comum a gente condicionar outros tipos de atividade, para que a gente não precise gastar energia pensando ou tomando decisão sobre coisas simples. Então, por exemplo, a gente anda sem pensar em cada músculo que a gente tem que movimentar para levantar a perna, para abaixar, para mexer o pé e tudo mais, certo? Mas essa atividade foi condicionada há muito tempo atrás. Eu sou um pouco, não sei te dizer, talvez um pouco aficionada com otimização de processos, e isso em todos os aspectos da minha vida, não só na profissional. Então, por exemplo, eu sou daquele tipo de pessoa que penso o meu trajeto, por exemplo, no metrô, para eu andar menos, ou dependendo da escada que eu subo ou que eu desço, eu já saio no vagão que eu entro, porque é o vagão que eu vou querer sair perto da outra escada, ou eu quero evitar os vagões que são mais cheios no horário de pico. Enfim, eu já penso em tudo isso. E conforme aquele trajeto vira rotina, muitas vezes eu passo por ali e nem penso nele. Não fico tomando decisões, eu simplesmente sigo o mesmo trajeto todos os dias. Porque durante aquele trajeto eu vou fazer outras coisas. Então eu tô ali de corpo presente, mas a minha cabeça tá em outro lugar. Ou eu tô no celular, ou eu tô lendo um livro, ou eu tô pensando em alguma coisa. Então eu não tô ali. Não tô tomando decisões para onde ir dentro da estação, sério? Tô otimizando meu tempo. E aí, a dica que eu iria trazer, ela estava relacionada com, eventualmente, desautomatizar algumas coisas que são automatizadas no nosso cérebro. E, com isso, mexer em algumas conexões nossas dentro do nosso cérebro para ser mais criativos, né? Para pensar diferente, para ter sequer um olhar diferente, olhar por um âmbito diferente. E aí, eu fiquei pensando, nossa, mas isso aí não seria um pouco contraditório em relação aos conceitos do Lean? Né? Ainda mais se a gente for falar dentro do ambiente de trabalho, porque eu queria trazer exemplos aqui relacionados ao ambiente de trabalho, claro, né? A gente não fala que a gente tem que mapear o processo, olhar todos os desperdícios de recurso, de tempo, e minimizar ao máximo desses desperdícios para que o processo fique mais liso e sejamos mais produtivos. Isso não só na linha de produção mesmo, dentro do laboratório, do hospital ou qualquer outra empresa, mas nossa mesmo, né? Então, a gente faz algumas automatizações, como, por exemplo, você deixa o seu porta-canetas no mesmo lugar. Então, quando você precisar, você vai direto lá pegar uma caneta sem nem pensar, ou dentro do seu bolso do jaleco, né? Você precisa de um marca-texto, você nem pensa, você põe a mão lá, você sabe exatamente onde está o marca-texto, não é? Então, assim, se eu falar para vocês, desautomatiza alguma dessas automatizações que você fez, não pode parecer um pouco contraproducente, um pouco diferente do que o Lean prega? E fiquei com esse receio. Eu queria saber o que vocês acham. Quem tiver vontade ou quiser compartilhar, vou adorar saber. Mas eu queria também compartilhar aqui o restante da minha reflexão em relação a esse assunto. Eu não estou falando aqui para a gente perder 5S, muito pelo contrário. No ambiente de trabalho, assim como na nossa casa, tudo tem que estar limpo e organizado para que tudo flua melhor. E isso é importante, inclusive, para a nossa saúde mental, certo? Mas a proposta de desautomatizar algumas coisas, a ideia é que seja pontualmente
em uma determinada atividade. Então, por exemplo, você não vai testar usar o mouse com a mão esquerda, o mouse do computador com a mão esquerda, quando você é destro, por exemplo, na véspera de entregar um indicador super importante para o seu chefe, né? Você não vai fazer isso quando você tem um prazo. Você pode fazer isso num outro momento do mês, onde você está mais tranquilo e por um certo período, lá 20 minutos, né? Meia hora, uma hora que seja. Ah, eu vou trocar o meu grampeador de lugar, não vou deixar mais em tal lugar, mas eu vou fazer isso só no período da manhã, sabe? Então, isso é desautomatizar com a intenção dele. Depois você volta para o modo automatizado. Por isso eu acho que não é contraditório em relação aos conceitos Lean, né? Faz sentido? E não só das nossas atividades no dia a dia, como eu tô dando essas daqui muito simples mesmo, dos nossos objetos administrativos, mas outras coisas como, por exemplo, vamos supor que você trabalhe num prédio e você trabalha no 15º andar, por exemplo. Tenho certeza, ou quer dizer, né, a probabilidade de você subir de elevador todo dia é muito maior do que de você ir de escada. E com certeza você deve colocar no 15º andar e descer lá todos os dias. E se um dia ou outro, então não precisa ter aquela coisa todo dia regrado, mas e se de vez em quando, ao invés de você colocar para descer no 15º, você descer no 14º e subir um lance de escada? Ou no 16º e você desce um lance de escada, que seja. A ideia aqui é você fazer o exercício de entrar no local de trabalho por um outro ângulo. Ao invés de entrar pelo elevador, entrar pela escada e você enxergar o seu espaço de trabalho por um outro ângulo. E você treinar o seu olhar para ampliar, enxergar outras coisas que no automático, de repente, você não enxerga. Não só do seu local de trabalho, mas de outro, né? Como será que é olhar o 14º andar por um outro ângulo? E se de repente nessa passagem pela escada você percebe uma luz de emergência que não está funcionando muito bem, poxa, aí já é uma oportunidade para pedir para arrumarem sem ter nenhum prejuízo num momento de emergência, né? Em que precise dela, ela não esteja funcionando, sei lá. Tô aqui viajando. Mas no fundo, a proposta é você pensar isso no seu dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho. O que você faz sem nem pensar? E se propor em doses homeopáticas, né, pontuais, pensadas, estratégicas, para que não impacte a sua produtividade, de eventualmente te trocar alguma coisa de lugar. E fazer o seu cérebro dentro daquele ambiente olhar por um outro ângulo, viver aquilo de uma outra forma, certo? Tenho certeza que talvez que isso pode trazer bons resultados. Mas, em relação a esse possível dilema, o paradoxo em relação ao Lean, em relação a desautomatizar processos, queria saber a sua opinião. Se você se sentir à vontade para compartilhar comigo, eu vou adorar saber. Então, é isso. Muito obrigada e até mais. Um abraço.